Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Cá estamos, já não gravávamos há muito tempo, não é? Então falta eu dizer tá? Tá, pois, é esse o procedimento, não é? Para o começar. Procedimento, já nem me lembrava, estava tão fora dos episódios de Alegria de Viver, que eu já nem sei qual era o tom que eu dava, era mais natural ou mais radiofónico? Era tipo para ralhar, tá? Ok. Tá? Sim. Ok. E então, já não gravávamos há muito tempo. Tu ouviste-os todos antes, não é? Para te preparares, para estares dentro do canon, do Alegria de Viver. Eu acho que a beleza do Alegria de Viver é eu nunca ouvir. E porquê? Porque assim nunca ficamos sem temas. Isto... que sejam repetidos. Exatamente. Até pode ser versões... As pessoas podem criar teses de doutoramento a partir da forma como eu conto histórias, que é... Provavelmente já houve 5 histórias eu a contar a mesma coisa, mas que acrescentei cenas diferentes. E então as pessoas pensam, é assim que a mente funciona. A mente de um mentiroso. Não te acontece quando uma pessoa te está a contar uma história e já te contou essa história e tu dizes, ela está a contar tão entusiasmado, vou fingir que é a primeira vez que estou a ouvir. Sim. E já me aconteceu o contrário. Que é eu dizer assim, no outro dia estava a dizer a uma pessoa que isto e aquilo e de repente apercebo-me que a outra pessoa a quem eu estava a dizer era precisamente aquela que já me aconteceu isso, ou seja, eu próprio contar a mesma história, ou melhor, acontecer-me uma coisa com uma pessoa e eu contar à mesma pessoa aquilo que me aconteceu com outra pessoa que não era aquela, mas afinal era aquela. Então tu estás a dizer, olha, e nem imaginas o que é que aconteceu a um amigo meu no outro dia e estás a contar isto a uma pessoa e essa pessoa ser esse amigo. Sim, e esta história... que eu vou repetir no Alegria de Viver porque eu sei que já contei aqui, lembro-me de há uns anos valentes estarmos a ir a caminho do Porto para ir ao Coliseu ver os Skunk Anansi, que era uma banda da moda e vão fazer um concerto de celebração. Exatamente. Agora, e que é uma banda que praticamente só teve sucesso em Portugal, não é? Ou melhor, o sucesso em Portugal é provavelmente maior do que no resto dos países por onde eles passaram. Não, no Reino Unido teve muito sucesso. Se calhar não tanto como em Portugal. É aquele fenómeno tipo Manic Street Preachers e Supergrass, que só eram conhecidos, ou Stereophonics, que só eram conhecidos no Reino Unido. Manic Street Preachers? Eram conhecidos em Cuba também, pronto, vá. E em Portugal eram? Sim, lá está, aquela coisa de... Há bandas que são empoladas em Portugal. Os Deus, os Morphine... Sim, os Guano Apes. Os Guano Apes também. E os James. E os James. Esse até, um deles até mora cá. É? É. Ok. Mas o Brian Adams também morava cá, acho não? Que é tinha roommate, uma casa cá. Sim, acho que o gajo do James, o que mora cá, não sei o que é que ele faz na vocalista? banda. Não sei se é o vocalista. O Booth, Booth, não é? É um deles, acho que partilha casa com o Cliff Richards. No Algarve? Sim, moram os dois na mesma casa. Tu sabes que o Estou a brincar. é? Sabes que o Cliff Richards... Então achas que faz sentido esta história? Mas tu achas que... Morar o gajo de James com o Cliff Richards? Por que não? Então, o Cliff Richards não é assim tão... O Cliff Richards, eu não sei se tu sabes, mas quando surgiu no final dos anos 50, 60... o Reino Unido tinha a ideia de tudo o que era bom na América, eles faziam uma versão britânica, e então eles tinham uma versão do Elvis, que era o Cliff Richards. Era o Cliff Richards. Aliás, se vires fotos dele da altura, ele tem o penteado igual ao do Elvis. O Cliff Richards, existe uma rua Cliff Richards em Albufeira, por isso. Pronto, mas porque ele tinha lá a casa, não era? Pois, é isso. Okay. Mas não mora com o gajo do James. Tinha piada, mas não. Eu adorava um álbum dos James. Aliás, gosto muito de um álbum dos James. Greatest Hits. Não, o Laid. Sim. Que teve um sucesso imenso em Portugal. Em Portugal não só, era uma das músicas do American Pie. Qual é que era? O Laid. Era? Era. Ok. Mas eu estava a contar uma história que era muito importante na medida em que já contei essa história no Alegria de Viver. Okay. Que era a história de... Eu tinha na altura um Fiat Punto e na altura até há bem pouco tempo tinha o mesmo Fiat. Eu cheguei a conhecer esse carro. Tu chegaste a conhecer esse carro. Um carro de 96 que eu tinha desde 98 e provavelmente ali por volta de 99, 2000 fomos ver Skunk Anansi, que
tinha há pouco tempo o álbum Post-Orgasmic Chill, na ressaca do outro álbum que tinha o Hedonism e outras músicas conhecidas. E Follow Me Down, não é? E então estávamos aí para o Coliseu do Porto e eu disse uma coisa que era, nós às vezes envergonhamos de coisas que são estúpidas. Mas que tu ias ao cu, Liceu. Isto é para citar aquela música dos... Fogo. Fizeste uma piada. Ok. Temos de inovar. Não pode ser sempre a mesma coisa. Fazer pausas em sílabas para criar momentos cómicos, não é? Sim. Ok. Posso? Podes. E então, estávamos a ir para o Coliseu, estávamos a conduzir e estava eu a dizer que há coisas que às vezes nos envergonhamos, que são coisas estúpidas de nos envergonharmos. E então eu tinha vergonha porque o meu carro não tinha direção assistida. Tu tinhas vergonha? Eu não me lembro de contares essa história aqui. De certeza? Não me lembro. Eu contei, se calhar, eu não contei esta parte de tu ter vergonha, mas agora sinto que já estou a voltar. Mas porquê que tinhas vergonha disso? Nós às vezes temos vergonha de coisas que são estúpidas, do género. No liceu envergonhavam-me e eu acabava por ter vergonha por eu não ter roupa de marca. A minha mãe comprava roupa na feira. E eu lembro na altura em que as calças uniforme estavam na moda, tinham aquele símbolozinho vermelho, aquele retângulo vermelho, e a minha mãe achava ela, na sua boa intenção, comprou na feira calças Linform. Pois. E havia esse bullying das marcas. Havia bullying das marcas. Havia. E portanto, uma pessoa depois acaba por criar uma espécie de autobullying, que é numa altura em que toda a gente tem carros com direção assistida, o meu carro não tinha. Mas era não uma direção de carros antiga, tipo pesada, tipo um caminhão, tinha uma direção não assistida levezinha. E então, eu devo ter ouvido dizer o meu pai que dizia que aquele carro não era direção assistida, era semi-assistida. E então estávamos a conduzir e fazem uma pergunta de esse carro tem direção assistida, porque é tipo que estás a ver uma cena que os carros têm de ter, e eu disse, não é semi-assistida. Fim de história. Passado uns tempos, diria uns meses depois, estávamos na universidade, conversando no café, e há um gajo que se vira para mim e diz, não é que no outro dia houve um gajo que me disse que o carro tinha direção semi-assistida. E eu, a sério? Que burro! Pronto, fiz de conta, e fiz essa coisa. Era eu. Ele estava-se a referir a mim e acho que não lhe caiu a ficha de que o burro que lhe disse de carro era... Mas porquê que não lhe bateste? Ele estava-te a insultar. Eu sei, mas... Não é, mas tu não és um homem. Não, naquele caso não fui, porque já bastava viver na vergonha de ter um carro com direção não assistida. Eu não percebo essa vergonha, assim como não percebo... Tu nunca tiveste uma vergonha de uma coisa estúpida que tu hoje consideras que é estúpida? Relacionada com carros, eu lembro-me que a minha mãe... Porque tu sempre foste um ricalhaço, tiveste o Ferrari a que idade? Diz lá. Não, mas relacionado com carros, eu lembro-me da minha mãe ter um Datsun, muito velho, era um carro para aí dos anos 50, e andava com ele, era tipo um chasso. Sim. E eu tinha um bocado de vergonha de sair daquele carro quando ia para a escola. Sim. Em retrospectiva era estúpido porque o carro era bem fixe. Certo. Tinha caráter. E eu há pouco tempo estava numa terra qualquer lá na Serra da Estrela e vi um carro igualzinho àquele com a matrícula parecida e tudo, e deu-me saudades. E eu pensei, que estúpido, porque é que eu tinha vergonha de ter um carro velho? Era aquela assim, ainda pensam que eu sou pobre. Não, é isso, mas existe muito isso. A minha cunhada costuma contar a história de que o meu sogro tinha uma 4L e então na altura não era fixe ter 4L, não é? Agora já é, mas ela pedia para o pai deixá-la na curva da escola. Eu vou a pé para me encontrar com os amigos, para não deixar mesmo ali à porta. São coisas que... Mas é estúpido. Eu percebo, porque não é? Fazia a mesma coisa, mas não faz sentido. E o carro não tinha direção assistida também, mas era fixe. E tenho pena de já não termos esse carro. Também eu. O segundo carro que o meu pai comprou, isto é, antes do Fiat Punto, era um Seat Ibiza dos antigos, vermelho, ainda sei a matrícula, BQ 1597. Se alguém for possuidor deste carro, diga. E então, qual é que era a cena? Eu não sei se dessa altura havia um reclame da Seat Ibiza em que abriam o capô e dizia Sistema Porsche.
Seat Ibiza sistema Porsche. Então quando eu dizia o que era o carro, pá, é um Seat Ibiza, mas tem sistema Porsche. A sério, de gabar, queres ver? E levantava o capô para dizer lá mesmo sistema Porsche. Portanto, para elogiares o carro, Era um Porsche disfarçado. podemos dizer que a beleza daquele carro estava no seu interior. Sim. Não, pá, eu não percebo nada de carros. Olha mas, os senhores da rádio. Mas dizem que os carros são, O quê? valem pelo interior, não é? E os carros antigos com aqueles motores analógicos, sem nada digital, que duram mais tempo. E a verdade é que a minha mãe andou com um carro na altura dos anos 50 e o carro, se fosse hoje, ainda andava. Eu vi um igual àquele da mesma altura na rua. Ok. E hoje não existe isso. É. Tá? Tá? Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.